vocês, eu ia começar com um vídeo, né? Mas eu vou começar com slide para depois vocês assistirem o vídeo e no final eu vou dar um tempinho para vocês responderem 3 perguntinhas fáceis, básicas, lá no Google Classroom, né? Na sala virtual, na sala Google. E mais para frente aí, do decorrer da semana, eu vou passar uma outra atividade, um questionário, tá bom? Não sei se vai dar tempo, mas acho que eu vou fazer isso. E aí, eu vou estar começando a aula agora, disponibilizando aí o slide para vocês, tá bom? E depois nós passaremos o vídeo, certo? Alguém tem algum comentário, tem algo a falar antes de começar a aula? Tem alguma dúvida? Se ninguém tiver, a gente vai começar a aula. Tive que fechar aqui a câmera, porque essa internet aqui tá na misericórdia, viu, gente? Se eu cair, é por conta que a internet não tá muito legal. Então, vamos dar início aí à nossa aula. Hoje é dia 8, né? Nós trataremos sobre a história, cultura dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil. E quais foram aí a contribuição africana, né, na formação da sociedade brasileira. E aí, fazendo um resumo, né, bem grande aí dessa contribuição, qual é a riqueza cultural dos povos africanos? Aí eu vou relatar aqui para vocês um pouquinho. A história dos povos africanos é marcada por uma rica diversidade cultural, social e política, anterior à colonização europeia. Grandes impérios como o Império de Mali, né, de Benin, Congo e o Urubá, desenvolveram saberes avançados em áreas como agricultura, né, astronomia, comércio e espiritualidade. A tradição oral, a religiosidade e a valorização dos ancestrais foram fundamentais para a construção de suas identidades. Com a colonização e o tráfico transatlântico de escravizados, milhares de africanos aí foram trazidos à força para o Brasil, como muitos sabem, onde foram submetidos a condições desumanas de trabalho, nas lavouras, minas e centros urbanos. No entanto, mesmo sob a opressão, os africanos eles resistiram. Por meio de fugas, formações de quilombos, revoltas e principalmente pela preservação de seus costumes, religiões, línguas e modos de vida, os negros tiveram um papel fundamental na formação da cultura brasileira, influenciando profundamente a música, né, o samba, o maracatu e o axé, a culinária como o acarajé, a feijoada, a religião do candomblé como banda, as danças e os idiomas e a luta por direitos. Essa contribuição, no entanto, foi historicamente invisibilizada. Após a abolição da escravidão, né, em 1888, os negros continuaram enfrentando o racismo, né, que ainda continuamos aí enfrentando esse racismo estrutural e a exclusão social. O movimento negro, ao longo do século XX e XXI, tem reivindicado igualdade de direito, políticas públicas como as cotas raciais, que vamos ver mais para frente, né, e o reconhecimento do legado afro-brasileiro. A Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, como forma de valorizar essas heranças e combater o racismo, reconhece o protagonismo negro na história do Brasil e é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, plural e antirracista. E aí, a gente conta um pouco, né, sobre a escravidão, que milhares e milhões de africanos foram escravizados aqui no Brasil, né? Pessoas que lá nos países deles, no continente deles, eram pessoas que faziam parte de reinos, eram reis e rainhas e foram trazidos para cá à força e foram escravizados, né? E aí para atuar em lavouras, minas e cidades.
E aí a gente percebe, né, até hoje, o grande racismo estrutural e a desigualdade como herança para esses povos, né, nós povos negros, né, nós povos negros quilombolas que residimos em comunidade, a gente percebe esse racismo muito claramente aí, da sociedade, né? É, com essa escravidão, né? Com essa escravidão aí, a gente percebe que houve uma resistência negra na história. E aí foram se criadas os quilombos, as revoltas, as fugas, a preservação cultural, né? Bindo Palmares, Dandara e Luísa Marim, eles foram essenciais aí para esse movimento acontecer, não é isso? Vocês conhecem a história de Zumbi, né? A história de Dandara. Eu acho que o menos aí que vocês conhecem, não sei se vocês conhecem profundamente, é a história de Luísa, né? E essas fugas e formações do quilombo são símbolo de resistência coletiva e liberdade. E a gente percebe que essas revoltas, como a revolta do Malê, são insurreições negras, né? São insurreições negras. E essa revolta ela vem desde 1835. Fala, meu amor. Só um minutinho, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Estou com minha prima, que a mãe dela pediu para ficar com ela até ela voltar do trabalho. Dando continuidade, vou compartilhar novamente com vocês. Existente aí nesse contexto que foi formado aí pelos europeus, né? E aí nós falaremos sobre o negro na formação da sociedade, né? A gente percebe que o negro ele tem muita contribuição, né? As pessoas que negras, os africanos trouxeram muita contribuição para o Brasil. A presença negra foi fundamental para a construção do Brasil em todas as áreas, né? Igual eu falei. Economicamente, foram a base da mão de obra em engenhos, minas e lavouras. Culturalmente, os africanos e seus descendentes moldaram o que chamamos de cultura brasileira, como a música, o samba, o maracatu, o jongo, o axé, o funk, o rap. Em relação à religião, nós temos o candomblé, nós temos a ubanda, o tambor, e em relação à culinária, nós temos a feijoada, a acarajé, vatapá e caruru. E a estética, nós temos aí a trança, os turbantes, as roupas e as linguagens, né? E mesmo após essa abolição da escravidão, em 1888, os negros foram excluídos dos direitos sociais básicos, né? Como educação, terra, trabalho digno. O racismo estrutural é institucional, se consolidou como herança da escravidão. E aí a gente percebe que até hoje perpetua, né, essa resistência aí, né,
em ter os direitos básicos para populações menos fragilizadas aí, as populações que mais precisam aí de cuidado. A gente percebe isso nitidamente pelos governos aí, né, gente? E qual é a luta aí da atuação da população negra? Desde o século XX, o movimento negro ele se organiza para combater, né, o racismo, conquistar direito e afirmar a identidade afro-brasileira. Datas simbólicas como o 20 de novembro, que está citado aí, relembram a luta de líderes como Zumbi, né, dos Palmares, e promovem reflexões sobre as igualdades raciais. Aí nós temos também as políticas públicas, como as cotas raciais no ensino superior, né, que é bem, a gente percebe que hoje a representatividade negra, né, as pessoas negras têm ocupado esses espaços aí de universidades, e também concursos públicos, né, são fruto da mobilização social e da exigência da reparação histórica. E aí a gente percebe que a luta continua constantemente, né, gente? A gente está aí, vem lutando todos os dias para que a gente possa estar, permanecer e estar nesses ambientes, nesses espaços aí que são nossos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a Lei de Educação Antirracista, que é a Lei 10.639 de 2003, que é o ensino obrigatório da história africana, né? A gente percebe que a escola é um espaço de valorização da identidade negra. Nós aqui da comunidade quilombola de Elvésia, atualmente, a gente tem percebido que desde 2005 para cá, né, que a minha comunidade, ela tem um registro da Fundação Palmares como comunidade quilombola, a gente percebe os grandes avanços que tivemos, né, enquanto comunidade. Hoje, a escola é contemplada aí com a cune da universidade aqui dentro, que várias pessoas da comunidade são inseridas, né, dentro desse espaço da universidade. Nós temos a UPT também, como vocês têm aí, né, disponibilizado, que também foi uma luta, uma constante busca desse reconhecimento, né, e outras coisas. E nós, como educadores aí da comunidade, nós estamos aí fazendo a formação de educação étnico-racial, antirracista. E assim, eu percebo que essa formação é importantíssima para nós enquanto população, enquanto pessoas que lidamos com crianças, né? Lidamos com crianças que são quilombolas, que são negras, para que eles possam perpetuar fortemente aí na sociedade. E aí a gente percebe que essa lei é uma obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira. Essa lei é um passo importante para valorizar a contribuição dos povos africanos, combater o preconceito, né, o racismo, formar uma juventude crítica, consciente e respeitosa da diversidade étnico-racial. E a cultura dos povos africanos é parte essencial da identidade brasileira, né? Entender essa história é reconhecer que a sociedade brasileira foi construída também pelos negros por suas lutas, saberes e resistência. Combater o racismo hoje passa pela valorização do passado, da memória e da cultura, como parte viva da nossa formação. E aí, pessoal, eu tenho um documentário que eu achei importantíssimo, né? Eu não sei se vocês acham chato ficar assistindo o vídeo toda a aula, mas eu acho importantíssimo esses vídeos, né? O curso que a gente está fazendo, ele é composto por vários momentos assim, que a gente senta, debate, discute sobre vídeos, sobre documentários, sobre leituras, e eu espero que vocês também, né, possam estar, sei lá, aproveitando o máximo esses momentos assim, porque esses momentos eles são grandiosos aí para a nossa formação. E aí eu vou passar um vídeo para vocês, né? E antes de passar o vídeo, eu queria falar que eu, né, enquanto moradora de comunidade, estou fazendo um documentário também sobre a minha comunidade quilombola, sobre como esse processo foi, como esse processo tem sido árduo, tem sido vantajoso para a nossa comunidade. E eu vou falar do processo, né, de 2005 até aqui, como a educação ela progrediu, como a educação
ela teve novos caminhos, novos anseios de várias pessoas, como a educação se perpetua aí nesses espaços aí, né, dentro da comunidade. E aí eu vou fazer esse trabalho maravilhoso, estou constituindo esse trabalho desse documentário, que eu acho lindo, né, desde já. Minha mãe é uma representante, né, foi uma das pessoas que pediu o reconhecimento da comunidade quilombola, então, assim, eu estou a par de todas as situações que acontecem, que aconteceram e que acontecem dentro da comunidade. Então, eu espero que vocês gostem. Deixa eu só interromper aqui rapidinho. O documentário é um documentário curtinho. E após o documentário, eu vou dar um tempo para vocês fazerem 3 questionários, 10 perguntinhas abertas aí sobre o que foi falado aqui também no documentário e também sobre a aula, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Se não tiver, eu vou compartilhar aqui com vocês o slide, ou o vídeo. Tá tranquilo aí? Todo mundo tranquilo? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. Hoje eu tive que mudar de espaço para mim dar aula para vocês. Estou em outro ambiente aqui. E esse ambiente é um pouco mais barulhento. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas já peço desculpa desde já. A história da minha família é descendente de quilombo. Há muitos e muitos anos que nós viemos juntando de famílias que vêm de outras regiões e se juntam no nosso território. Famílias que viajam para outros estados, famílias que chegam de outros estados e se juntam a nós. Então, cada dia que se passa, a nossa população vai aumentando. Como diz o grande sociólogo negro, Stuart House, ele diz o seguinte, que as identidades também se buscam no passado. O que é que as comunidades quilombolas estão fazendo? Estão buscando também a sua identidade, ou a nossa identidade, já que eu sou também quilombola, através da história do Quilombo dos Palmares. Não só através apenas da figura de Zumbi, mas na proposta de sociedade, nas propostas de negociação que foram organizadas aqui nesse espaço. Cabe à Fundação Palmares certificar as comunidades remanescentes dos quilombos, ou seja, a comunidade que se autorreferencia em função dos seus valores telúricos, de vivência naquele espaço, em função da ancestralidade, dos valores afro-brasileiros, em função da negritude, a comunidade se autorreconhece como remanescente dos quilombos. Os nossos tataravós, bisavós, avós, todos eram de Quilombo de Alagoas. Todos que vêm da nossa história dos Palmares. Não há um número certo, mas eu admitiria, quer dizer, faça levantamento da Fundação Palmares, do INCRA, de várias organizações, de que nós temos cerca de 3.500 quilômetros. Desses 3.500 quilômetros, nós temos aproximadamente uns 2.500 reconhecidos pela Palmares. Agora, lamentavelmente, nós não temos
300 comunidades quilombolas tituladas, que aí é a inércia do Estado. Sempre moramos em quilombo, só que antes nós não tínhamos o nosso reconhecimento. Há 20 anos atrás, aí passamos a ter um documento como reconhecimento, e hoje temos a nossa origem registrada de Quilombo Tabacaria. O Quilombo Tabacaria surgiu desde a morte do Zumbi, dos Palmares, e esse pessoal ficaram desabrigados, sem a cobertura dele. Ele era um líder, né, do Estado, e por intermédio disso, os quilombos, os remanescentes, as pessoas que já viviam no Quilombo dos Palmares há anos e anos, tiveram que sair de lá porque eles corriam o risco de vida. O processo da demarcação da tabacaria foi longo, porque foi um trabalho muito cansativo, né, pelo INCRA, e foram muitas vezes eles caminhando para cá até aprovar a demarcação das terras. A exigência era total, porque a gente passamos, depois do reconhecimento, ainda uns 9 anos ou 10, sem o INCRA entrar em trabalho com a terra. Os dados é quem fala, a cartografia fala, ela é evidente, os gráficos são verdadeiros. Então, eu diria que o problema do racismo estrutural, e aí eu não estou falando só de legalizar ou não legalizar uma terra, de ser reconhecido como quilombo ou não ser, é muito mais. Os quilombolas são brasileiros, as quilombolas são brasileiras, acima de qualquer coisa. Há dois aspectos, né? Há o aspecto do preconceito, da discriminação, do racismo, e há o aspecto da propriedade da terra, o latifúndio, né? Isso vem das capitanias hereditárias, vem da cismaria, não é? Vem da lei de terras, né? Do impedimento para que aqueles que não detêm o poder possam ser proprietários das terras. Essas são as dificuldades para que as comunidades quilombolas possam existir pacificamente. Existir pacificamente e terem, digamos, os benefícios da sociedade e do Estado. Quais são as questões que mais acometem o país hoje do ponto de vista territorial? As terras dos povos tradicionais das florestas, que estão em jogo. A terra dos quilombos, que é um conflito de esquecimento desde a Constituição. Então você veja que são questões que perpassam séculos. Tem um fundo de exclusão da geografia real permanente desde a existência da geografia no país. Então a geografia brasileira precisa rever o que ensinamos, as pesquisas que tocamos, as nossas responsabilizações com os trabalhos que são publicados e produzidos e reproduzidos. Então, é nesse sentido que eu te falo. Tem uma roupa suja da geografia brasileira que precisa ser feita. Resta provado de que em todos os estados da federação há comunidades remanescentes quilombos. Desde quando houve o tombamento da Serra da Barriga, que as nossas famílias saíram como refugiados e chegaram até o território. Então é equivalente a mais de 310 anos que esse povo chegaram no nosso território. A nossa ancestralidade, né, o nosso passado presente de negros e negras que construíram esse país, não deixa dúvida com relação a isso. Onde é que nossos antepassados estavam
na época da escravidão, no campo, rurais. E onde estão hoje? Embora o êxito rural existente, etc., mas a maioria dos trabalhadores rurais são negros. Os fazendeiros, né? Eles aproveitavam nossos povos para botar eles para trabalhar como na escravidão, em troca de alimento, um prato de comida, quando dava, quando não era enganado. E eles começaram a ter o conhecimento que essa terra quilombola ela era uma terra muito valiosa. Daí começaram expulsando nossos povos e retirando e eles ocupando. O estado onde existe o maior número de comunidades remanescentes é o Maranhão. Depois você tem o Pará, temos a Bahia, mas também no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, um estado minerador, os estados do Nordeste, né? Região canavieira, Goiás, mineração. Quando o movimento negro obteve, na redação do artigo 68 e na redemocratização do país, com o pronunciamento do legislador constituinte, uma vitória contra um evidente racismo incrustado em nossa sociedade e, assim, uma recomposição histórica da dignidade dessas comunidades. É inegável a relação entre a aquisição da propriedade das terras e a inclusão desses grupos nas políticas públicas de saúde, educação, incentivo à produção agrícola, pois antes, aos olhos do direito então vigente, os remanescentes das comunidades quilombolas não eram mais que invasores de terras sem nenhuma garantia jurídica. Houve uma investida contra o decreto. Foi proposta uma ação de inconstitucionalidade. E o Supremo Tribunal Federal disse, não, o decreto 4487 é constitucional. Assim também agiu o Supremo Tribunal Federal, não se refere às cotas. As políticas públicas elas são aplicadas ao mínimo que se pode ver, porque é aquela história, a comunidade é plantada na terra, mas precisa de uma cobertura total para que esse pessoal passe a ter uma renda para o alimento, né? Para se alimentar, para ter uma vida adequada e ter uma renda própria. E aí as políticas públicas daí foi onde pesou, de não querer trabalhar em prol da comunidade. E o sofrimento dela mais é isso. Pegou as terras, tem moradia, mas não tem dinheiro. A comunidade ela passou a ter um outro respeito, porque é aquela história, da terra você vale o que tem. E hoje nós temos a credibilidade pelo governo federal, pelas lideranças do Estado, e hoje o povo branco que não volta da gente tem um grande respeito por nós. A vida no quilombo a gente estamos bem, porque a gente se comunica muito bem. E apesar da terra ser uma para usos e frutos, a gente estamos aqui para trabalhar junto até o fim da vida, como se diz a história. A importância das políticas públicas para a preservação e a sobrevivência do quilombo é fundamental. Por quê? Porque é disso que nós dependemos. Então, nós sempre batemos nessa tecla. Políticas públicas para o desenvolvimento da nossa comunidade. Minha mãe é uma representante, junto com meu pai, do reisado. Então, eles ensinam os netos, bisnetos e as crianças da comunidade, para não perder essa origem da nossa cultura.
abolição da escravatura, que excluiu oficialmente os negros do sistema oficioso do país. Não eram seres inseridos. Daí a exclusão estrutural que a gente vê até hoje. Por que esse racismo estrutural? A abolição não pensou em nenhuma instância jurídica. O geodireito, geo porque eu estou no território, direito porque eu estou no território, usando, é território usado, ocupado, não tiveram direito. Marginais e invisíveis, que é o que a gente chama de favela, que é um termo pejorativo inventado no Brasil. É a exclusão materializada no território. E essa é a geografia real. Essa é a cartografia real. Não dá para fechar o carro blindado e dizer que isso não existe. Esse Brasil é real. Sobre a defesa dos direitos das comunidades quilombolas, os marcos legais mais importantes são a Convenção 169 da OIT e o próprio texto constitucional, porque a Constituição Federal de 1988 ela vai trazer de forma expressa a previsão do respeito à tradição, à cultura, à religião dos povos tradicionais brasileiros. E aí estão os povos, né, remanescentes dos quilombos. A Fundação Cultural Palmares nasceu num contexto especialíssimo para o país. Ela é de 1988, nós estávamos a registrar os 100 anos da abolição da escravatura e nós estávamos entrando no processo democrático do país. Vínhamos de uma ditadura. Mas o que é mais importante que isso tudo, ou tão importante quanto isso tudo, é que a Fundação Palmares vem de uma reivindicação do movimento negro e de seus aliados. Quer dizer, nós, militantes do movimento negro e as negras, reivindicamos isto do Estado brasileiro. O espaço territorial ele é fundamental para que as comunidades quilombolas consigam uma existência digna e elas consigam, através da sua própria terra, se manter. A Constituição de 1988 vai trazer esse direito à demarcação, à propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos remanescentes dos quilombos. Há uma diferença entre quilombo, evidentemente, e comunidade quilombola. O quilombo, para nós, pesquisadores, né, e professores, ele tem uma característica porque ele organizou-se desde que o primeiro africano e africana que chegou até o final da escravidão em 1888. Que uma das características era que esses homens, essas mulheres, eles buscavam a liberdade, né, se organizando em uma sociedade, na época colonial, que era ao mesmo tempo uma resistência ao sistema colonial, mas também era ao mesmo tempo uma resiliência, porque dentro do espaço quilombola, eles foram capazes de organizar uma sociedade que essa sociedade ela dialogava diretamente com a sociedade colonial, criando, ao mesmo tempo, forma de organização, como casamento, como agricultura, totalmente diferente da sociedade colonial. O quilombo era um espaço de resistência, era um espaço de resiliência daquelas pessoas que buscavam a liberdade. E as comunidades quilombolas, elas são hoje um espaço contemporâneo, né, de resistência, que elas têm a terra como um bem coletivo, isso é muito marcante, e tem toda uma trajetória de fazer que passa de geração para geração dentro dessas comunidades quilombolas. A introdução da história e da cultura afro-brasileira no currículo escolar
não obstante seja um texto de lei, esteja garantida em lei, infelizmente ainda não é uma realidade em muitas escolas, Brasil afora. Os movimentos negros têm ajudado muito a colocar este tema em pauta e a solicitar e até reivindicar mesmo que medidas sejam adotadas para que essa legislação seja de fato aplicada, né, seja observada. A educação escolar quilombola, ela precisa ser muito mais assistida nessas comunidades. Os projetos na área de habitação, na área de saúde, principalmente na área de saúde, que é um problema seríssimo. Então, precisa ser realmente fazer mais investimento. Com isso, eu não quero dizer que já houve conquista. Claro que foi criado o programa Brasil Quilombola, que deu um grande impulso para o desenvolvimento e para que haja uma certa mobilidade social, principalmente da juventude quilombola que reside nessas comunidades. Acredita-se que, segundo alguns linguistas, né, que haja cerca de 600 línguas banto, né, entre 500 e 600 línguas banto, esses números variam, e algumas delas marcam o léxico corrente no Brasil. Dizer banto é uma classificação destinada linguística, de línguas que vêm abaixo da região dos Camarões, né, até o sul do continente africano. Ter o ensino da história, da cultura afro-brasileira no currículo escolar é fundamental, porque nós precisamos conhecer a nossa história, nós precisamos respeitar os nossos povos originários. E isso precisa estar presente na formação dos nossos filhos, na construção das gerações futuras. Conhecer a sua história é poder se situar melhor no mundo. É preciso também que os próprios educadores, é preciso que as próprias secretarias de educação estejam comprometidas. A situação das comunidades quilombolas no Brasil e em Alagoas, de uma forma geral, precisa mudar. Porque quando você analisa a situação socioeconômica dessa população, são as mais vulneráveis. E para a sociedade brasileira e para o governo brasileiro, de uma forma geral, essas comunidades são invisíveis. Um outro ponto, que é a política de Estado também, que aí dá na segunda metade do século XIX, que é como nós somos contados. E aí a gente vê uma política de embranquecimento real com a invenção do pardo. Até hoje, nós vamos ter, ano que vem, o pardo está lá. Um país continental como esse, ao longo do fim do século XIX até agora, início do século XXI, nós temos o quê? Um país continental onde a maior parte da população é parda. Eu precisei de sair da comunidade quilombola para estudar porque não tinha escola aqui na nossa comunidade. Daí, a única oportunidade que eu tinha era de me deslocar até outro povoado a pés, que não tinha transporte, saindo daqui 1 hora de relógio a pés para estudar. Discriminação, o ódio que eles tinham, porque era o negro que estava no meio daquele branco, e me tratavam como um negrinho da tabacaria, um dorme sujo, que eu não dormia sujo, eu dormia limpinho e duro. Mas eles tinham preconceito. Daí, graças a Deus, eu consegui superar. E isso hoje serve de exemplo que nós passamos para nossas crianças, nossos jovens, que não baixa a cabeça e não desiste dos seus sonhos. E hoje eles estão aí, na rotina, aí na porta de estudo e do conhecimento. Uma palavra de esperança. Esperança de que nós possamos juntos, brancos, negros e indígenas, acabarmos com o preconceito, a discriminação, entendeu? Que nós possamos ter um Brasil mais igual, né? Um Brasil menos
desqualificado quanto à distribuição de renda e que a comunidade negra possa efetivamente gozar dos benefícios da sociedade e do Estado. Eu quero ver negros e negras nos aeroportos como tripulantes e não como integrantes da equipe de limpeza. Eu quero ver negros e negras dentre os quase 400 bispos da Igreja Católica. E eu quero ver negros e negras oficiais superiores das Forças Armadas. Eu quero ver negros e negras na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero ver negros e negras nas associações médicas e assim por diante. É palavra de esperança, porque hoje nós já temos negros e negras nas universidades. E aí, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Gostou do vídeo? Achou que é interessante no vídeo? Tá aberto aí para vocês. Pessoal, alguém tem alguma coisa a dizer sobre o vídeo? Esse vídeo é muito interessante, né? Ele mostra como as culturas quilombolas, como a população quilombola vem transformando aí, né, ao longo do tempo. Muitos estudantes, eu vejo aqui pela minha comunidade, desde quando eu saí do ensino médio, em 2010, foi tão complicado para mim estar dentro de uma universidade que primeiro eu tive que pagar, né, para estar em uma universidade, numa faculdade particular. Só um minutinho, pessoal. Alice, eu vou depois disponibilizar o vídeo aí para vocês, tá? No grupo. Então, como eu havia falado, esse vídeo ele fala muito sobre a formação, né, de como essas comunidades ela tem perpetuado aí durante, né, dentro da sociedade. E eu me lembro muito bem que quando eu comecei a estudar,
Primeiro, os meus pais tiveram que pagar uma faculdade particular, porque eu havia já tentado muitas vezes entrar na UNEB e não havia conseguido. E aí eu percebo que hoje é tão mais fácil estar na universidade, né? Estar dentro da universidade. Enquanto moradora quilombola, eu vejo que é muito fácil para esses estudantes, né, entrar. Então, assim, eu dou maior força, maior apoio e tento ajudar da melhor forma quando me pede ajuda. Então, assim, ocupar esses espaços que é nosso, né, em reparação à história que nós tivemos, né, anteriormente, anos antepassados aí, é uma forma de dizer eu estou aqui, né, é uma forma de dizer esse é o meu lugar, né, esse lugar me pertence, entendeu? E aí a gente vê que a gente precisa ocupar realmente esses espaços, gente. Eu não sei se a maioria da população, né, por ser baiano, não sei como vocês se identificam enquanto raça, cor, mas se vocês forem pessoas pretas, pardas, né, que está dentro do contexto de negro, de raça de negro, ocupe esses espaços, né, que estão aí, que são seus, busque, corra atrás. Eu sei que nós negros, nós temos que lutar 3, 4, 5 vezes, até 10 vezes mais que uma pessoa branca, mas se for preciso você correr atrás, lute 3, 15, 20, todos os dias, né? Mata 30 ou 40 leões por dia, mas ocupe esse espaço que é de vocês, né? Igualmente, né, eu tive aí a oportunidade de estar na Universidade Federal em 2020, entrar na Universidade Federal, né? E foi uma das conquistas que eu mais tenho, assim, de maravilhoso na minha vida. Então, assim, de todas as formas, eu tento ocupar os espaços que são meu de direito e vou mesmo e corro atrás, entendeu? E eu quero ouvir aí de vocês quem assistiu o vídeo desde o começo, o que vocês acharam do vídeo, alguma coisa importante a dizer. Tem bastante gente na sala. É que eu tô vendo. Boa noite pro pessoal que chegou depois. O que vocês acharam do vídeo? Tem alguma coisa a dizer? Nós temos 3 perguntinhas aí. Deixa eu compartilhar com vocês. Para vocês estarem respondendo lá no Google Sala de Aula. Deixa eu ver o que está no slide. Para a gente refletir, fazer uma reflexão, né? Sobre onde você vê a cultura africana no seu dia a dia. O que é ser antirracista? E qual o papel da escola no combate ao racismo? São 3 questãozinhas aí, pequenas. Vocês podem responder rápidas, né? E eu gostaria de saber de vocês, outra pergunta. Eu gostaria de saber de vocês, quem aí é morador ou conhece alguma comunidade quilombola? Alguém conhece, já visitou, ou é morador? Alguém conhece? É morador, já viu, já fez algum passeio na escola? Não sei. Para alguma comunidade, que aqui a gente acolhe bastante pessoas estudiosas aí. Karen diz que não, nunca vivenciou, né? Teve essas vivências aí. A gente recebe bastante estudiosos aqui na nossa comunidade. Mora em uma bem pequena, mas na região tem algumas. Você é moradora de uma comunidade, Carolina? Não é isso? A Alice também diz que não. Gente, se tiver a oportunidade de um dia conhecer, eu não sei como são constituídas, né, Diego também diz que não, as comunidades quilombolas aí dos demais territórios, porque aqui nossa comunidade aqui de Alvésia é a comunidade urbana. Todas as pessoas que chegam aqui, os estudiosos que chegam aqui e deparam com essa imensidão, né, que a cidade que a comunidade eles se assustam, porque eles acham que a comunidade assim, tem uma visão, né, bem superficial de que a comunidade que a gente reside aqui, Stephanie diz que conhece. Qual que você conhece, Stephanie? Já foi? Teve experiência boa?
Eles acham que comunidade quilombola Rio das Rãs, distrito de Velho Chico. Nossa, que legal. Nunca ouvi falar dessa comunidade aqui, não. Rio das Rãs. Interessante. É uma comunidade pequena. É isso, Caroline? Aqui na nossa comunidade a gente tem 3.000 e poucos habitantes votantes, tirando crianças. No meu município tem uma comunidade, mas não conheço, não tive a oportunidade de ir. Tá certo, maravilhoso. Zona Rural de Bom Jesus da Lapa. Stephanie diz que mora perto de uma. Qual o nome, Stephanie, dessa comunidade? Que você mora perto? Você sabe? Então, assim, eles se assustam, né, quando eles chegam aqui na minha comunidade, topa essa imensidão aí. É tipo assim, é uma cidade quilombola que já está bem desenvolvida, né? Bem desenvolvida, bem... as casas são desenvolvidas, a escola é bem planejada, né? O posto de saúde, todos os espaços são bem planejados. É constituído uma cidade, comunidade quilombola urbana, né? E aí, temos algumas comunidades próximas à nossa, que é a comunidade rural, que é a comunidade quilombola do Rio do Sul, que é uma comunidade quilombola rural, e também temos a comunidade de Cândido Mariana, que é um pouquinho menor que a comunidade quilombola da gente, mas também já tem uma expansão maior que a comunidade do Rio do Sul, né? Vem cá, pessoal, deixa eu ver. Aqui, ó. Vem cá, pessoal, deixa eu ver. Essa aqui tá atrapalhando minha aula toda hora, né, princesa? Minha prima, Maria Isis, fala louco com o pessoal. Fala assim, ó, dá tchau pra eles. É os alunos que tinha da aula. Tá tudo aqui, ó. Vai lá assistir seu desenho. Vai titia liga pra lavar a mão. Vai lá. E aí, a gente reside perto dessas comunidades aí, entendeu? E essas comunidades são muito próximas da nossa. Então, assim, os alunos lá do que vem do Rio do Sul terminam a quinta série, o quinto ano, né? E vêm para a nossa comunidade terminar é uma fofa mesmo, bem conversadeira. Eles terminam o ensino fundamental aqui, né? Aqui na nossa comunidade. E aí eu percebo que a comunidade ela progrediu muito em todos os aspectos culturais, aspectos estruturais e os aspectos também pedagógicos aí. E aí eu queria ver com vocês, né? Eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão lá no Google Sala de Aula responder rapidinho, 15 minutinhos, viu, gente? Aí 8 horas a gente volta para a gente estar debatendo sobre as questões que foram respondidas, que eu vou abrir aqui agora para vocês, para estar lendo as questões, as respostas que vocês deram. Pode ser? Ou vocês acham melhor de outra forma? Pode ser, Alice? Você não consegue abrir? Quem mais está pelo celular e não consegue abrir? Vai tentar. Certo, cara. E aí eu vou dar 15 minutinhos para vocês responderem. Já está postado assim, Diego. Postei hoje pela manhã. Já fiz lá e vocês vão responder essas questões. São 3 questões pequenininhas. Aí eu vou dar 15 minutinhos para vocês responderem e quando dá 8 horas eu retorno para a gente fazer um debate aí sobre as questões de vocês. Você não está conseguindo acessar o Google, Yasmin? Você baixou ele no seu aplicativo, no celular? E você precisa baixar esse aplicativo no celular. Deixa eu abrir meu celular aqui. Eu acho que eu tenho ele aberto aqui.
Aqui, ó, vou te mostrar esse aplicativo aqui, ó, sala de aula. Não sei se dá para você ver. Você precisa baixar ele. Ele fica assim. Vê se você consegue baixar ele aí. Então, vou dar uns minutinhos para vocês e vocês vão lá no Google, responde rapidinho. 15 minutos a gente retorna, às 8 horas, para a gente debater um pouquinho sobre essas questões, tá bom? 15 minutinhos, hein, pessoal? Vou abrir agora a sala de aula e ver quem está respondendo lá. Pode responder aí no questionário mesmo, viu, pessoal? Vocês podem estar respondendo aí nos comentários, tá bom? Não tem problema. Só especificar qual é a 1, qual é a 2 e qual é a 3.
Quem mais não conseguiu? Pessoal, estão aí? A Alice falou que ela não conseguiu. Alguém mais não conseguiu? Além de Alice e Yasmin. Yasmin não conseguiu também, não, Yasmin? Alguém mais conseguiu? Não conseguiu? Eu vejo que 5 pessoas já responderam esse questionário. Nem a Alice nem a Yasmin conseguiu. Vocês não conseguem entrar no Google, meninas? É isso? Não sei não. Eu não tenho link para entrar. Ah, meu Deus. Era aqui que eu vou disponibilizar para você, Yasmin. Só um minutinho. Se soubesse que era isso, eu tinha providenciado. Vou disponibilizar aqui no chat. E aí, você tenta responder aí as questões. Pelo celular não deu a opção de responder as questões. Nem nos comentários, Karen. Que as pessoas estão respondendo no comentário. Já tem 3 aí. Comentário. Diego, Caroline e Lídia. Tem mais uns que responderam. Isso, Diego, Caroline e Lídia, que responderam aí o questionário. E eu peço aos demais que respondam, tá? Isso é muito importante para a sua formação, enquanto pessoa. Ah, muito bem, cara, escreva no caderno. Depois, com o tempo, você responde, aí passa para lá, tá bom? E depois eu vou dar o feedback. Mariana também está digitando. Yasmin, você conseguiu? Você respondeu no comentário particular? Deixa eu só visualizar aqui, Mariana. Beatriz me mandou aqui no privado também, no particular. E aí eu vou... Mariana também chegou aqui. As respostas de vocês são parecidas, né? São bem parecidas. Você baixou o aplicativo que eu te falei? No Android, você vai lá no app, né? E baixa o aplicativo do Classroom. Eu te mostrei aqui, deixa eu mostrar novamente. Você vê qual que é. Esse que tá aí de verde e amarelo, não sei se dá para você ver na tela. Não sei se dá para enxergar. Verde e amarelo. Você baixa esse aplicativo e clica no link que eu te mandei. Está disponível aí no chat. Você já baixou o aplicativo, Yasmin? Porque se você não baixa o aplicativo, você não vai conseguir. Mesmo não. E aí as respostas de vocês se coincidem, são bem parecidas, né? O nome do aplicativo é Sala de Aula.
Google Sala de Aula. Deixa eu ver aqui para você. Google Sala de Aula, pode escrever lá que você consegue baixar ele. O aplicativo ele é verde e amarelo. É, verde e amarelo. Tem um rapazinho no centro, tá bom? E aí, são bem parecidas. Obrigada a todos que contribuíram, que participaram aí e deram a sua contribuição, né? Eu vou devolver os meus comentários, né? Foi muito rica a participação de vocês, de todos vocês que participaram. Os que não participaram, responder posteriormente, tá? Que eu vou dar o retorno. E eu vou ler só um comentário de um só, porque são tantas perguntas e são bem parecidas. Diego, ele responde que ser antirracista é dar apoio a todas as pessoas que sofrem preconceito por conta da sua cor, etnia, é fazer movimentações, representações como postagens, passeatas, luta pelas pessoas que precisam de ajuda e que querem ter sua voz ouvida. Obrigada, Diego. Essa é a questão 2. E aí a questão número 1, elas são bem parecidas, né? Vocês falam que tem grande influência na cultura, nos espaços religiosos, na culinária, nas festas populares, e é isso mesmo. Essa contribuição, elas são dessa forma mesmo. E aí eu achei interessante a resposta de Yasmin, deixa eu só confirmar aqui, não, de Lídia, que ela fala sobre a escola deve ensinar que o Brasil é um país de múltiplas etnias e culturas. Valorizar a história e as contribuições dos povos africanos e indígenas é essencial para desconstruir visões preconceituosas. Isso realmente acontece, né, Yasmin? Esse trabalho tem sido feito aqui na minha comunidade de uma forma tão, vamos dizer, contínua, que aí a gente percebe a desconstrução do que foi construído ao longo do tempo, aí, que foi nos passado ao longo do tempo, né? E essa semana eu tive uma visita, na verdade não, uma aula de campo com uma professora de patrimônio cultural material. Ana Carolina, boa noite, pessoal. Sobre qual assunto estão falando? Só consegui entrar na aula agora. Ana Carolina, nós estamos debatendo aí, falando um pouco sobre a construção, o papel aí da construção da população, né? Que a população negra teve, né? A contribuição para a sociedade, para a formação da sociedade, né? E aí a gente fala dos quilombos, né? Das revoltas, de todos esses questionamentos aí, né, que tem contribuído e vem contribuindo para a formação da nossa sociedade, né? E aí, igual eu estava falando anteriormente, essa semana eu tive... Nada, Carolina. Essa semana eu tive uma aula de campo, né, com a professora da universidade, a professora Luana, inclusive perfeita professora maravilhosa. E aí nós fizemos uma aula de campo, foram 17 alunos para Porto Seguro. E dentro dessa aula de campo, eu e os colegas, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Memorial da Epopeia. Não sei se vocês, né, já ouviram falar desse Memorial da Epopeia. E esse memorial me trouxe grandes inquietações, né? Muitas inquietações, e acho que não só a minha, mas também dos meus colegas, que eles relataram, né? Nesse memorial aí, ele conta a história de como foram a chegada dos portugueses aqui no Brasil. E eles falam assim,
E ainda eles contam sobre essa chegada, falando que é o descobrimento do Brasil, desconsiderando, né, a população indígena que já vivia aqui. E aí, a gente percebeu lá nesse memorial da Epopeia que grande parte aí, eu fiquei impressionada com a facilidade que um garotinho de 15 anos, ele foi adestrado, que para mim esse é adestramento. Ele foi adestrado para falar sobre esse assunto da chegada dos portugueses aqui nas nossas terras, né? E ele fala com tanta sabedoria, assim, bem certinho, um menino de 15 anos, né? A gente tem alunos aí de 15 anos na escola e a gente vê que esses alunos, eles não têm esse domínio todo. E a gente percebe que lá tinha esse menino de 15 anos, ele falava com tanta facilidade, com tanta exatidão de tudo, que eu fiquei abismada. E por ser um espaço que é um espaço particular, né, que não é um espaço público, não é mantida pelo governo, nem pelas prefeituras, isso me inquietou. Como um espaço que é de comunidade, de pessoas particulares, contratam crianças para estar lá, para estar falando de um assunto que já vem sendo desconstruído dentro das escolas, que é a questão do descobrimento, né? Esse falso descobrimento do Brasil. E aí, pessoal, eu percebi que a população indígena e quilombola, indígenas negras, elas foram esquecidas, né? Ali só relata a história dos portugueses, que os portugueses chegaram aqui no Brasil para mostrar para os indígenas que aqui residiam, para ser amigo dos indígenas que aqui residiam, e eu percebi que a nossa história, né, a história do negro, né, que construiu, né, que foi um dos pilares aí para a formação, né, brasileira, não é citada em nenhum momento. E isso me inquietou. E ao entrar, assim, tem uma réplica grande lá de um navio, né? Não sei nem se é um navio que dá o nome, de uma embarcação enorme, dizendo eles que os portugueses chegaram. E ao chegar dentro desse navio, que a gente teve a oportunidade de adentrar esse navio, ao chegar, isso me causou uma certa angústia e, ao mesmo tempo, náuseas. Porque ele falando, né, bem decoradamente, que a população que vivia ali, e não citou o nome dessa população que ficavam ali durante essas travessias, né, dos mares, eles viviam amontoados, isso que ele falou, viviam amontoados, né, e armazenava ali naqueles porões água, comida e as pessoas. E de vez em quando as comidas até estragavam. E as pessoas que residiam, que ficavam na parte de cima do barco, comiam essas comidas estragadas. E eu fiquei pensando, se as pessoas que comiam essa comida, né, estragada, ficavam na parte de cima do barco, comiam comida estragada, e as pessoas que ficavam na parte de baixo, essa população negra que ficava na parte de baixo, como eu vivi situação degradante. E assim, isso me remeteu a uma memória tão forte, assim, tão, assim, desumana, que isso foi me causando náuseas. A professora até falou, isso me causou dor de cabeça. E eu entrei no barco, assim que eu subi na escada, fui lá em cima, estava me dando uma tontura, né, ao mesmo tempo tontura, e eu percebi que gente, como a população, né, viveu numa situação tão desumana dentro daquele barco? Se fosse anos atrás, eu estaria dentro daquele barco, não é coisa de rir, mas
É uma coisa que há de se pensar, né? Eu estaria dentro daquele barco? Eu ia ser escravizada por aquelas pessoas, né? E é triste a gente viver isso, né? Que a gente venha, por exemplo, aqui na nossa comunidade, nós estamos desconstruindo essa história que foi contada para nós dos livros didáticos, que o Brasil foi descoberto, que a população tal, que as pessoas foram escravizadas. Sim, fomos escravizados, mas existe um outro contexto atrás disso, existe uma outra visão atrás disso. E um detalhe, sobre a população indígena, né, lá tinha uma oca enorme, e a gente entrou nessa oca, e sobre a população indígena, eles falaram só sobre o armamento, que essas populações elas viviam armadas, falou sobre a comida, falou sobre a comida da população e também falou sobre os utensílios que eles usavam para pegar as caças deles. Mas em nenhum momento ele citou quem são essa população, o que essa população fazia, né? A população que era o quê? Índio Pataxós? Como que foi a recepção desses índios para os portugueses? Então, assim, é triste que eles tentam apagar a nossa história o tempo todo. E a gente que foi a base dessa construção dessa população, né? Eu, ponto negra, né? Quilombola, eu percebi que fomos a base. E eles apagam essa história. E, assim, poucas pessoas que têm acesso a esse espaço, né? Porque é um espaço que é pago. A gente, enquanto estudante, pagamos 15, mas, na verdade, para a pessoa que não é estudante, é 30, né? E eu percebo que eles tentam o tempo todo desconstruir a história, construir, né? A gente desconstruindo a história e eles tentando voltar essa história como se fosse uma história de verdade, uma história verdadeira, né? E é triste, né, pessoal? A gente vai encontrar por muitos e muitos caminhos aí da vida. Dentro das universidades a gente vê isso, dentro dos nossos contextos de trabalho a gente vê isso, né? Eu vivo isso por ser comunidade quilombola, né? Residir em comunidade quilombola. Eu presenciei isso muito fortemente dentro da minha comunidade também, né? Não é porque não é comunidade, que é comunidade, que a gente não vai presenciar, a gente presencia fortemente, mas a gente tem pessoas que estão aí para lutar, para guerrear, para brigar pelos direitos que são nossos, né? E aí eu agradeço a participação de vocês. Deixa eu ver se alguém mais respondeu essas questões. Se não respondeu, pessoal, depois vocês voltam lá e respondam. É importante para a formação de vocês, para vocês terem um ótimo desenvolvimento aí na prova do Enem, tá bom? Eu posso falar? Pode falar. Eu respondi a atividade, mas eu estava em dúvida se era para realmente enviar o comentário na sala. Eu enviei o comentário, eu não sei se era para fazer outra coisa, se era para mandar foto. Se você quiser mandar foto, não tem problema não, mas é ali pelo comentário mesmo, que é uma coisa rápida. Ah, tá. Obrigado. Era só isso. Nada. Certinho, Diego. Alguém tem alguma dúvida? Já assinaram a lista de presença? A gente já está finalizando a nossa aula, pessoal. Todo mundo já assinou a lista de presença, de frequência? Se todos já assinaram, já gostaria de agradecer a participação de cada um. Vocês têm desenvolvido aí, a cada dia, têm avançado aí no desenvolvimento cognitivo, né, pessoal de vocês. Eu tenho aprendido muito com vocês, né? Vocês acham que não, mas eu leio todas as questões de vocês com o tempo corrido, mas a gente consegue parar um tempinho para ler todas as respostas que vocês dão, né? E é isso, pessoal. Obrigada aí por participar da minha aula mais uma vez. Semana que vem nós estaremos aqui de novo, neste mesmo link. Espero que vocês participem mais, né, da nossa aula. E semana que vem a gente está aqui novamente, tá bom? A gente está conversando mais um pouco sobre
determinados assuntos aí que possivelmente pode estar caindo no Enem, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat. Desde já agradeço a participação de todos, tá bom? E qualquer coisinha, né, pode mandar mensagem lá no chat, lá no Google Sala de Aula, qualquer dúvida, tá bom? Que eu posso estar tirando a dúvida de vocês, certo? Eu desejo uma boa noite, uma ótima semana para todos, que vocês fiquem com Deus e que vocês possam arrebentar aí na prova, tá certo? Boa noite, pessoal. A Alice está digitando, vocês querem falar alguma coisa? Vou te aguardar aqui, Alice. Ai, sendo que é excelente. Que excelente, queria meu microfone. Ai, tá bom. Obrigada, viu, Alice? Obrigada mesmo. Que bom que vocês tenham gostado. Boa noite aí, pessoal. Até a próxima aula. Você que é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Boa noite, Karen. Boa noite, Lídia. Boa noite, Alice. Boa noite a todos aí. Que todos tenham uma boa noite. Até semana que vem.